Olá, o JR Entrevista começa agora. O nosso entrevistado hoje é o deputado federal Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo. Deputado, nós acabamos de sair aí das eleições municipais e o PSL pulou de 30 prefeituras para 90. A que se deu? Que fenômeno foi esse? É muito importante lembrar que o PSL vem de um fundo eleitoral, o segundo maior do Brasil. É impossível nós não termos um crescimento que nem teve o PSL com um fundo bárbaro do jeito que teve. Eu, particularmente, sou totalmente contra o fundo eleitoral. Eu acho que dinheiro público não deve ser usado em fundo eleitoral, principalmente. O Brasil peca nisso aí, nós temos pautas mais importantes para usar esse dinheiro do fundo eleitoral. E o PSL foi beneficiado com isso em grandes cidades. Eu vou citar um exemplo, uma cidade chamada Capivari, no meu estado de São Paulo, uma cidade pequenininha, no qual o prefeito que ganhou por uma diferença pouca, que é do PSL, ele usou 400 mil reais de fundo eleitoral. Então isso mostra que estamos na contramão do uso desse dinheiro público. Dinheiro público deveria ser usado para a saúde tão carente que o Brasil tem, na educação, no saneamento básico, entre outras coisas. Agora, como prever, a não utilização desse recurso do fundo partidário pelos partidos, tendo em vista que isso é uma previsão legal? Fundo eleitoral, né? Exatamente. O que poderia ser feito para tentar se adequar a esse pensamento que o senhor acabou de colocar? Olha, nós temos aqui duas situações muito importantes. A primeira é diminuir paulatinamente o valor do fundo. Tá? Esse ano foi um absurdo. E diminuir até que chega um ponto que acabe de vez, tá? Esse é o que eu penso para o Brasil, tá? Um fundo eleitoral inexistente. Paulatinamente, até chegarmos no zero. Foi por isso que o senhor chegou a dizer, por exemplo, nas redes sociais, de que o PSL teria saído derrotado das urnas? Esse é um dos motivos? É o fundo eleitoral? Olha, aonde que o PSL cresceu? Foi em cidades pequenas, né? Não teve uma relevância numa grande cidade. Vê São Paulo, por exemplo, com a deputada Joyce Hasselmann. Foi um case de insucesso para uma mulher que teve mais de 1 milhão de votos. Agora, isso foi resultado do que o senhor disse também, que todos traíram o presidente Jair Bolsonaro? Na realidade, quando houve essa ruptura do PSL, houve sim aquelas pessoas que preferiram ficar, penso eu, ali do lado do fundo eleitoral e outras fiéis ao que tudo aquilo que Bolsonaro falou, principalmente no tocante à corrupção, no tocante ao trabalho, no tocante a ter pessoas técnicas em cada ministério. Eu não posso deixar de falar o trabalho que o ministro Tarcísio de Freitas está fazendo no Ministério da Infraestrutura. E eu fiquei do lado do Bolsonaro pela capacidade técnica. Sou contra o fundo eleitoral, não usei o fundo eleitoral. Então, é essa a situação que o Brasil precisa ver, tá? Nós temos hoje um governo competente, um governo em suas pastas, em seus ministérios, são pessoas qualificadas, tecnocratas, e que está fazendo o que em 15 anos aí não foram feitos. Deputado, nós temos aqui no Brasil, enfrentamos, Renata, nas últimas eleições, uma polarização muito grande no país. O resultado das urnas, esse resultado demonstra aí o fim de uma polarização política no Brasil e que 2022 vai ser um ano de respirar e de realmente escolher bons candidatos e não esse em detrimento daquele? Olha, a gente tem que repensar nessas eleições. A eleição de São Paulo, por exemplo. Tá? Guilherme Boulos, tá? Uma pessoa conhecida por invasão de terras, processado criminalmente até por isso, chegar a um segundo turno, junto com o PSDB, em um governo que está sendo criticado em todas as situações. Você veja só que mal acabou a eleição, o próprio Dória já falou que estamos na fase amarela, o que mostra um desrespeito com a população até o dia da eleição. Temos que repensar, sim, os partidos. Não é possível, nós temos não tivemos o PT em nenhuma capital.
porém tivemos crescimentos na metrópole mais importante da América do Sul, que é São Paulo. Agora, esse resultado das eleições, a gente viu que os grandes ganhadores mesmo foram os partidos de centro. Esses partidos de centro, tendo aí o domínio principalmente das capitais, vai fazer com que o presidente Bolsonaro acabe tendo que se aliar, e a gente vê que ele vem se alinhando ao Centrão, já que ele no início falava que não queria se alinhar ao Centrão? Na minha opinião, eu vejo que alianças são sempre bem-vindas, tá? Nós vemos um crescimento enorme dos republicanos, temos um crescimento enorme de outros partidos aí, Avante, Patriota. Esse alinhamento com as pessoas que querem fazer o Brasil andar é muito importante. Não podemos ficar cegos no lugar, trancados na nossa casinha, sem abrir a janela e ver que temos que aliar com outras pessoas do bem. O Brasil carece de uma reformulação total no sistema eleitoral, no sistema partidário, tá? Partidos de centro, partidos de esquerda e partidos de direita, eles têm que pensar que a população, aquela sofrida, merece de ser mais guardada, ter mais benefícios. Fiquei muito feliz quando o marco do saneamento básico foi aprovado, no qual aqui não posso deixar de citar o nome do Geninho Zulian, deputado paulista, que fez acontecer isso aí. Realmente está na hora de a gente privatizar vários setores. Fico triste até com a saída do Salim Matar no nosso governo, com o Paulo Webel, que são pessoas relevantes, pessoas de capacidade técnica enorme, para as tão sonhadas privatizações. Deputado, o senhor falou aí do PSL, né? E eu queria saber o seguinte, conte pra gente, ninguém vai ouvir. Existe a possibilidade de o presidente voltar ao PSL, porque o presidente do Republicanos, ele já disse que não vão abrir mão da direção para ter o presidente Bolsonaro no partido. E no PSL, existe essa... Olha, isso aí eu desconheço, essa pergunta você tem que fazer para o próprio presidente mesmo, tá? Eu posso responder por mim, eu não voto no PSL. Eu não... quando houver janela, eu quero sair do PSL, tá? O senhor quer sair? O clima tá ruim assim lá? Não, eu não me identifico com a diretoria do PSL do Estado de São Paulo, tá? Então o senhor acha que a melhor alternativa seria o presidente Bolsonaro não ir para o PSL? Não, essa é o presidente que resolve. E eu, particularmente, com essa diretoria vigente no PSL no Estado de São Paulo, a diretoria executiva estadual, eu não, com certeza... Você chegou a ter algum atrito específico lá? Não, eu só não concordo ali o jeito da carruagem andar. Agora vamos falar de eleição para presidente da Câmara. Existe aí ainda, está no ar, o STF ainda vai julgar essa história de se Rodrigo Maia poderia ser reeleito. Seria bom para a Câmara? É uma aberração, né? Você rasgar a Constituição. Tem uma PRC 49, que é da minha autoria aí, no qual pede que haja, dentro do regimento interno da Câmara, no artigo 7, uma mudança em voto aberto para a presidência e a formação da mesa na Câmara dos Deputados. Torço muito para que essa PRC seja votada, seja possível alterar, porque o voto tem que ser aberto. A população tem que saber em quem seu deputado votou para presidente da Câmara. Tá? Se votou por candidato A, B, C, não importa, mas a população tem que saber. Tá? Tem que saber. E eu não acredito, sinceramente, que possa haver uma mudança na Constituição e que haja uma reeleição nas casas. O PSL tem algum candidato, tem algum nome já para poder colocar ali como expoente para as eleições? Eu desconheço isso aí, tá? Até porque, que nem eu falei para você, o PSL é um partido que eu estou no PSL, mas não pertenço ali às reuniões do PSL. Não... Agora, deputado, como é que faz quando... Mas sei de bons candidatos que querem participar da eleição da Câmara. Agora, então, cabe a esses bons candidatos
procurar apoio em pessoas, em parlamentares, por exemplo, como o senhor, que não está satisfeito com o PSL? Olha, a gente não pode mexer no regimento interno em algumas fases, como a janela. Hoje eu sou PSL, a cadeira minha pertence ao PSL, tá? Então, se eu não for expulso do partido, eu tenho que ficar no PSL. Penso que um dia possa haver uma mudança nesse regimento interno da Câmara, no qual a cadeira pertença ao deputado, não ao partido. Perfeito. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, também no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à 00:30 e ainda em todas as nossas redes sociais. Deputado, o senhor também é autor de um projeto, né, que ele altera o voto aberto à eleição para a composição da mesa diretora da Câmara, né? Por que esse projeto? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre ele. Esse projeto vem ao encontro dos anseios da população. A população quer saber em quem seu deputado votou para presidente da Câmara, na composição da mesa da Câmara. Sim. Tá? Foi o único voto secreto que eu tive durante esse meu mandato. Nós temos que ser transparentes. O senhor havia dito na pergunta anterior sobre a presidência e aí a temos a mesa tá? E todas essas votações Sem dúvida, de forma tá? aberta e clara, né? Aberta, mais transparência, menos negociações, tá? Então, eu acho que a população merece saber em quem seu deputado votou para presidente da Câmara e nos demais cargos na composição da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Deputado, falando em votação, vamos falar de votação importante que está pendente. A gente tem uma reforma tributária que está mais ou menos aí parada, a gente não sabe para que rumo vai, reforma administrativa. Que rumo isso vai tomar? Tem jeito ainda até o fim do ano? Eu gostaria muito que a reforma tributária, a reforma administrativa fosse o grande legado deixado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. É muito importante para o Brasil, principalmente num momento crítico como esse, as duas reformas, tá? Na reforma administrativa, nós excluirmos os parlamentares e outros cargos, não é uma reforma que o Brasil precisa. É uma reforma do sonho dos brasileiros. Não dá exemplo, né, deputado? Não dá exemplo, né, quando você exclui. Os parlamentares, eu acho que nós temos que ter, sem dúvida alguma, menos benesses, menos privilégios, menos outras situações. Na verdade, há quem diga que os privilegiados na reforma administrativa, né, não são atingidos diretamente pela reforma. Então, a exclusão do parlamento na reforma administrativa não será uma reforma administrativa que o povo brasileiro quer e merece. Agora, qual reforma administrativa dos sonhos, a reforma administrativa que o senhor defende? Bem, a inclusão de alguns cargos, tá, a inclusão do parlamento. Alguns cargos tipo magistrados? Judiciário, né? Judiciário, sem dúvida alguma. Tá? Algumas benesses que são a eles destinados. No próprio parlamento, tá? Uma redução drástica de gastos, seja até de ordem salarial, de alguns benefícios que temos, que eu não uso. Tá? Eu fui, no ano passado, o deputado que mais usou Uber no Brasil. E a revista Época colocou isso. Eu gastei 7.100 de Uber em 11 meses, tá? Usando Uber somente aqui em Brasília. Aeroporto, a minha residência, que é no Sudeste. Quer dizer, essas coisas precisam ser acabadas. Nós temos que diminuir o custo do Brasil, tá? O custo do parlamentar. As casas, o Congresso Nacional custa caro para o brasileiro, custa muito caro para o brasileiro. Falando de reforma agora tributária, a reforma tributária, a reforma dos sonhos de todo mundo é tentar diminuir a questão do pagamento de impostos e, a exemplo da pergunta da Renata, qual seria a melhor reforma administrativa, qual seria a melhor reforma tributária, no seu entender? Nós temos 3 pautas rodando aí, tá? São 3 PECs da reforma tributária. Se você colocar eu tenho uma sugestão que eu estou querendo fazer, mais uma PEC que estou tentando entrar aí,
no qual o imposto de consumo seja zerado. É uma deslealdade esse imposto de consumo para a população mais sofrida do Brasil e também uma tributação mais séria para, não no faturamento, sim no lucro. Hoje a gente vê que o faturamento tem a mesma coisa de qualquer outra situação. Nós queremos a PEC que eu penso que seja tributado o lucro. Deputado, o que é esse imposto de consumo? Veja bem, você vê o básico, comida, remédios, isso aí tem que ser zerado. Agora, e outra coisa, os impostos sobre grandes fortunas, esse é um formigueiro que ninguém quer mexer, né? Olha, tem coisas que são aberrações no Brasil. Lanchas, jet ski, isso aí não tem imposto. Helicóptero não tem imposto. Tá? O arroz e o feijão tem. O arroz e o feijão tem. Tá? Isso é uma aberração. E outra, grandes empresas, Você tributar dividendos, eu sou a favor da tributação de dividendos. Tá? E olha que eu recebo dividendos, tá? Nas minhas aplicações em ações, mas eu sou a favor da tributação de dividendos. Tá? Então, a gente quer que o Brasil, que nós estamos formando nessa legislatura, seja uma referência, essa legislatura, para as próximas. Não estou preocupado em reeleição, não estou preocupado em nada. Eu quero sim fazer um Brasil, dentro das minhas possibilidades, que seja uma renovação, que seja um compromisso com o futuro mesmo. Agora, a comissão de orçamento, a gente falando em dinheiro, comissão de orçamento até agora não foi instalada e, pelo jeito, vai continuar essa briga, na verdade, que é uma briga que é maior do que isso, é pela presidência da casa. Como é que vai ficar? Vamos entrar sem orçamento? Eu Como é que vejo faz? 4 situações que necessitam da maior urgência. Uma é a reforma tributária, reforma administrativa, privatizações e também orçamento. Orçamento, eu acredito que seja dessas 4 pautas a mais rápida, porque está chegando aí o final do ano. Temos que ter orçamento. É um ano conturbado, é um ano no qual atípico, tá? No qual teve tudo que foi Paulo Guedes tentou, no qual aqui eu faço uma reverenda a Paulo Guedes pela capacidade que ele tem, no jeito que ele fez o ministério dele ser um ministério de referência. Mas foi um ano atípico, tá? Nós não podemos pensar agora o fim do auxílio emergencial, teremos ou não, tá? Agora, vai dar tempo de votar esse orçamento? Tem que dar, né? Tem que dar, nós temos aí um mês para votar nisso aí, né? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inclusive em relação às reformas, ele quer ser aí um presidente conhecido como reformista, né? Já fez a reforma da Previdência. Exatamente. Agora já se fala, por conta dessa pauta cheia, em não ter recesso. O que o senhor acha dessa proposta? Eu acho que o recesso não teria que ter mesmo, tá? Não teria, causa a pandemia. Nós temos que trabalhar e, como você muito bem falou, do Rodrigo Maia, eu penso que ele quer deixar, desculpa, foi o Alessandro que falou, quer deixar como legado a reforma previdenciária, que foi um sucesso, e como a reforma tributária. Reforma previdenciária foi uma goleada, tá? Foi 379 votos, o que mostra que o brasileiro queria, sim, a reforma previdenciária. E nós temos tudo para fazer a reforma tributária, que hoje é um cheio de nós, é medíocre o nosso sistema tributário, não para o menos medíocre, e sim para o bom, a boa reforma tributária. É isso que eu penso, esse é o meu sonho. Bom, deputado, a gente vai fazer uma pausa e, na volta, o projeto que acaba com a prescrição para o crime de estupro de vulnerável. É daqui a pouco. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o deputado federal Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo. Deputado, o senhor é autor do projeto que acaba com a prescrição, que é o tempo que um crime deixa de ser punido, para o crime de estupro de vulnerável. O crime de estupro já não tem mais prescrição, é isso? Veja bem, esse projeto de lei vai ao encontro do que muitos médicos, pessoas da saúde falam, que realmente o estuprador não tem fim, tá? Ele não tem um crime só, ele é uma doença que vai
Então, o crime de estupro, sem dúvida alguma, não tem que ter um tempo limitado. Ele tem que ser, a pessoa vai descobrir depois de 30 anos que quem estuprou, tudo. Então, esse é um projeto que tem que ser, as mulheres principalmente, são vítimas de feminicídio, são vítimas de estupros, e as pessoas mais vulneráveis, né, no caso, serão os beneficiados desse projeto de lei. Deputado, deixa eu tirar uma dúvida em relação a esse projeto. O senhor fala de estupro de vulnerável. No caso, essa prescrição, o fim seria só para, no caso de vulneráveis, ou, por exemplo, um estupro de uma mulher que não tem nenhuma condição a mais de ser vulnerável, além de ser mulher, seria então só para pessoas com alguma condição de vulnerável? Eu coloquei vulnerável, tá, para que seja o começo de uma grande discussão. Para que seja o começo de uma grande discussão. Eu acredito que tem que ser para as mulheres, para os homens, enfim, para tudo, tá? Mas os vulneráveis hoje, a gente vê que são as pessoas que mais sofrem. Eu trabalhei, fui voluntário numa entidade assistencial na minha cidade, o Asilo, Lar São Vicente de Paulo, fui presidente. Lá a gente escutou casos de pessoas que quando jovens, pessoas que tinham um problema mental, alguma coisa, já tinham sido estupradas, tá? Esse é o motivo pelo qual o senhor tem tanto essa pegada social, por exemplo, esse projeto seu que é muito bonito, esse é o motivo porque você... Veja bem, eu trabalhei, fui voluntário em algumas instituições da minha cidade, da minha região. Faço parte da comissão de idosos, até pela situação de ter sido presidente de uma entidade de idosos. Idosos que são miseráveis, vamos dizer assim. Então, a gente vê os problemas que eles tiverem em toda a sua vida para que a gente possa trazer dentro do Congresso Nacional a melhora constante na qualidade de vida dessa terceira idade, dessas pessoas que, por uma forma ou outra, são menos afortunadas familiarmente. Entendi. Ainda falando sobre essa questão, né, esses projetos mais ligados à área social, o senhor tem também uma proposta aqui de um projeto que inclui informação sobre sintomas do autismo na carteira de vacinação, né? Qual a importância desses dados nesse documento? Veja bem, o autismo, ele não tem cura, tem tratamento. E se for detectado logo no início que a pessoa tem o autismo, ela poderá ter um tratamento melhor até na convivência social, que é um grande problema do autista, como também nas necessidades básicas, seja no seu dia a dia. Então, você tratando o autista logo quando for detectado essa síndrome, esse transtorno, ela poderá sim ter uma qualidade de vida melhor e a sua família poderá sim, no lado econômico, tá, ter uma situação de menor custo, tá? Hoje a pessoa que sofre autismo tem que frequentar desde fono, tem que frequentar psicólogo, outras coisas. Mas se detectado logo no início, é comprovado cientificamente que ela terá uma qualidade de vida melhor e no aspecto familiar, financeiro, ela também terá um bom resultado. Deputado, vamos mudar de assunto. PEC, prisão após condenação em segunda instância. Só a favor? Nossa, totalmente a favor. Eu acho que o brasileiro é a favor. Nós temos que colocar verdadeiramente bandidos travestidos de políticos na cadeia, tá? E seja em qualquer situação, a prisão em segunda instância é mais do que necessária. Os países mais avançados do mundo têm a prisão em segunda instância, tá? E o Brasil precisa ter também. Se não me engano, são 4 ou 5 países no planeta que não têm prisão em segunda instância, né? Então, não vejo a hora, talvez seja o dia mais feliz no Congresso Nacional, a hora que eu votar prisão em segunda instância. E como é que está, desculpa, Renata, como é que está a proposta de emenda à Constituição justamente para mudar isso? Então, é uma das pautas que mais eu queria, né? Mas está ali, os líderes dos partidos estão com as prioridades agora do orçamento de 2021
E o próprio Maia, ele pensa muito em deixar como legado dele a reforma tributária. Mas eu penso que logo em fevereiro, na votação da nova mesa da Câmara, seja votada a PEC segunda instância, a 199. Agora, deputado, tem muita gente que é contra a prisão após condenação em segunda instância, justamente olhando para o próprio umbigo. Vai ser uma briga de foice. Sem dúvida alguma, né? Vai ser uma briga de foice, mas necessária para que, na maioria dos casos, a maldita corrupção que assola no país há 500 anos e que teve uma força muito maior há 20 anos, 30 anos, seja colocado um ponto final, né? Ou, pelo menos, amenizada, né? Exato, é porque falam justamente disso, né, de ferir essa questão da inocência, né, enfim, é uma discussão muito longa. Outro caso polêmico também é o da deputada Flor de Lis, e há uma previsão para o Conselho de Ética analisar essa situação, deputado? Já tinha que ter analisado, né? Eu não faço parte da Comissão de Ética, mas eu acho que já tinha que ser analisado. Eu acho que esse ano ainda... Você acha que estão evitando porque tem outras comissões, né, que causam polêmica também? Se instalar uma, tem que... Hoje, o Congresso Nacional, através das próprias declarações dos deputados em redes sociais, virou uma enxurrada de denúncias na Comissão de Ética, tá? Eu mesmo tive um problema, fui processado por um deputado no STF e teve o meu processo foi arquivado, porque eu falei essa frase, justamente que nós deveríamos acabar com bandidos travestidos de político. E teve o deputado Samuel Moreira que se incomodou com isso e me processou no STF quanto a isso. Foi arquivado, mostra que verdadeiramente eu não tenho nada a dever na justiça. Deputado, o senhor é contra também, o senhor fala muito que é contra gastos excessivos. O senhor é contra, por exemplo, passagem aérea? A passagem aérea tem que ser ali tem que ser analisada passagem por passagem, tá? Tem que ser do seu estado, tem que ser da sua região, tem que ser da sua base, tá? Não pode ser mais do que isso. E outra coisa, tem que ter um limite. Você fazer uma mudança de passagem, depois ressarcimento, é uma falta de agendamento sua. Comprei a passagem para segunda-feira, não vou mais segunda, vou na terça de manhã. Então isso aí quem paga é o povo brasileiro. Tá? Então esse agendamento tem que ter um regramento. Aonde tem regras, onde tem ordem, com certeza tem o progresso. Perfeito. O JR Entrevista vai para o intervalo e no próximo bloco os desafios para superar a pandemia no ano que vem. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Hoje com a gente o deputado federal Guiga Peixoto, do PSL de São Paulo. Deputado, o senhor é autor aí de um projeto que pune quem recebe indevidamente o auxílio emergencial. É para diminuir o tal custo Brasil? Não, é para moralizar o tal custo Brasil, tá? O governo Bolsonaro, ele está abrindo as torneiras para um momento tão crítico que vive o planeta, em especial o Brasil, tá? A pandemia. Porém, muitas pessoas estão usando esse auxílio emergencial de forma irregular. São pessoas que não têm o critério técnico para receber o auxílio emergencial. Tá? E a nossa PL 3803, ela visa punir com mais rigor aquelas pessoas que não têm esse critério técnico de receber o auxílio emergencial. Além de crime de falsidade ideológica, além de crime de estelionato, corrupção passiva, ativa, crime de peculato, é devolução de 10 vezes mais ao erário do que recebeu. Eu acho que é a forma de punição que essa pessoa tem que ter. Tá? O Brasil precisa dizer que o auxílio emergencial é para quem realmente precisa, não como uma fonte de renda.
Perfeito. A gente está falando também, deputado, dos impactos na economia, né? Não só no Brasil, o mundo inteiro está enfrentando essa crise, né, que veio junto com o coronavírus. E qual a sugestão para que o país possa, né, se reerguer no ano que vem, né? Se é que é possível, tendo em vista que a gente já está atravessando o ano seguindo aquele mesmo ritmo, o mesmo ritmo de 2020. O que pode ser feito? Nós não temos ainda um fim da Covid-19. Nós não temos ainda uma ciência pronta para o Covid-19. Primeiro, sem dúvida alguma, nós temos que, através da própria Anvisa, achar qual a melhor vacina, quais os melhores resultados que essa vacina trará, e pensando principalmente no futuro que essa vacina pode causar para o indivíduo que tomou vacina, para que seja possível começar a amenizar. Hoje nós estamos numa fase, eu pergunto para você, já teve Covid, já outro? O Brasil inteiro está pegando Covid, o planeta inteiro está pegando Covid. A economia está sentindo, e o grande mestre na economia que eu falo aqui, Paulo Guedes, junto com o ministro Pazuello, eles estão conseguindo pilotar um avião e deixando as asas, seja na saúde, seja na economia, bem ajustadas, tá? Você vê o salto que dá a Bolsa de Valores. Mostra que a recuperação no Brasil foi uma das maiores do mundo. E eu acredito muito, peço desculpas aos pessimistas de plantão, mas eu acredito muito no Brasil. Eu acredito muito nesse governo. E tenho certeza, quando a Covid-19 tiver um fim, o Brasil vai ser um jato turbo que vai decolar na economia. Nós somos ricos em terras, ricos em solo, ricos em minerais, ricos em pessoas. Temos tudo para ser um país de primeiro mundo, sem dúvida alguma. Ok, obrigado pela entrevista, deputado. Olha, o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também em todas as nossas redes sociais. Deputado, obrigada pela entrevista, até a próxima e obrigado a você também pela sua companhia. Tchau.